Motumbaxé, meu populacho abençoado, aqui quem fala com vocês é o seu guerreirinho suburbano preferido e hoje, mais uma vez acompanhado da nossa Dora Milaje residente, Stephanie Borges. E aí, Orlando, como é que você tá? Olha, eu diria que pra quem está com uma pedra de 0,9 centímetros alojada no seu corpo, eu tô maravilhoso. Assim, eu estou tendo dores lacinantes, porém não estou em estado de choque, olha só, é uma vitória, né? Desvantagem. Cara, a gente tem que fazer a vida, a gente tem que viver a vida como naquela piada do otimista irremediável que cai do prédio, sabe qual é? Não, Orlando. Não, é uma piada bem legal, inclusive ela é o mote de um filme que eu adoro, um filme francês chamado O Ódio. Sério, recomendo, assistam esse filme, ouvintes. Que o sujeito tá caindo do alto de um prédio, né? E ele é um otimista irremediável. E assim, e a cada andar que ele cai, assim, ele fala, até aqui tudo bem, até aqui tudo bem, até aqui tudo bem. E assim, o sujeito fica repetindo essa piada porque ele diz que é assim que as pessoas do subúrbio, das periferias, têm que viver. Né? Tipo, é o tempo inteiro você, até aqui tudo bem. Mas você sabe que vai dar merda. Faz sentido, ok. É assim, cara, tô falando. Mas, olha só, não estamos aqui pra falar de uma... Talvez até sim, talvez tenha uma relação... Eu acho que as nossas notícias hoje têm tudo a ver com otimismo irremediável. Não dessa sorte de cair do prédio e achar que tá tudo bem, mas... Eu ia apostar exatamente isso. Há quase uma função psicanalítica nessa piada, hein? Olha só isso, como é que a gente descobre... Quando a gente menos espera, vem. Né? Quando a gente menos espera, a gente é surpreendido por um... Olha só, depois você faz assim, depois você anota e me conta os insights que você tem, porque eu vou querer a minha parte, assim, vou querer meu 10% no valor da terapia, tá? Perfeito. Sobre o que será nosso programa hoje, Stephanie? Então, hoje nós vamos trazer notícias sobre relacionamento, ideias de amor, como namorar no fim do mundo. Nossa, como se relacionar com pessoas do mesmo partido político, né? Ou seja, como namorar o seu próprio clone, o sonho da modernidade, olha só. Bom, o sonho da modernidade eu não sei. Para algumas pessoas pode ser um pesadelo disfarçado, hein? Nossa, cara, eu não me aguentaria 5 minutos. O pesadelo é namorar a mim mesmo. Tem horas que nem eu sei como é que eu te aguento aqui. Tipo, cara, mas... enfim... Você vir com essa, não surpreende. Desculpa. Não, mas não é uma surpresa nem pra... a minha surpresa é quando as pessoas me aturam por um tempo. Tipo, porque assim, eu não me aguento. Tem dia que eu me olho e falei, bicho... Deus me livre de você. Cara, mas eu acho que isso acontece, inclusive é saudável, sabia? Eu tenho dias também que eu lembro daquele poema do Fernando Pessoa, falo, nossa, queria ser qualquer um que não fosse eu. Inclusive, ele escreveu esse poema quando ele era outra pessoa, justamente, porque, né, enfim, Fernando Pessoa não se suportava e criou vários heterônimos. Mas eu acho que é normal, acho que uma pessoa que, assim, não tem esses momentos de estranhamento, assim... Ou ela é muito feliz, estado que desconheço, assim, a pessoa ser feliz o tempo todo, né? Do qual eu desconfio muito também. Mas eu acho que é totalmente normal a gente ter aqueles dias que a gente olha e fala, nossa, tomara que esse dia passe, porque hoje eu não tô me aguentando. Eu não lembro quem dizia isso, cara. Tem um sujeito que ele tá contando que é um livro ou um conto, eu não vou lembrar qual era, mas eu sempre gravo essa parte, né? Porque tem aqueles livros e contos que você não lembra, mas você lembra de partes dele e essas partes você fica remoendo o resto da vida, né? Então são dois sujeitos que estão caminhando por um jardim, né? Aí um diz assim, nossa, que dia belo. Aí o outro responde, e num dia belo como esse, você não agradece por estar vivo? Aí o sujeito olha pra ele e fala assim, eu jamais iria tão longe assim. E aí na hora ele pensa, nesse momento eu tive certeza que ele era uma pessoa desprezível, saca? Cara, eu consigo imaginar você tendo esse diálogo com alguém, Orlando. Mas é óbvio. Eu olhava a pessoa assim com surpresa e falei, olha, bicho, eu não iria tão longe assim não, cara, sei lá, hein, cada um na sua, mas... E na minha cabeça assim, rapaz, que pessoa estranha. Assim, que é isso, cara? Mas se você não tá minimamente desgostoso com a existência, você não tá prestando atenção, meu querido. Assim, ser felicidade, compor a felicidade. Isso me lembra, olha só, estamos literal, tem aquele poema do Mayakovsky, né? Carta ao amigo, não é isso? Carta a Sergei, esqueci o nome, que ele escreveu pro amigo dele que se matou.
Olha que pesado. No qual ele fala exatamente que a vida, difícil é a vida e seu ofício. Sabe, tipo, porque ele vai falar que a vida é produção. A vida é literalmente produção. Tipo, se a pessoa no automático ela tem vida, se no automático ela já é feliz, há um problema aí. Há uma questão aí. Bom, mas a gente pode falar de felicidade num outro momento. Inclusive, vamos ver, né? Enfim, o que vai surgir desse episódio, porque hoje a gente vai questionar várias coisas, né? Então, talvez sobre pra questionar a felicidade em algum momento. Mas antes... recadinhos da paróquia. Nada duas vezes. Nada acontece duas vezes, nem acontecerá. Eis a nossa sina. Nasceremos sem prática e morreremos sem rotina. Mesmo sendo os piores alunos na escola deste mundão, nunca vamos repetir, nem o inverno, nem verão. Nem um dia se repete, não há duas noites iguais. Dois beijos não são idênticos, nem dois olhares tais quais. Ontem, quando alguém falou teu nome junto a mim, foi como se pela janela aberta caísse uma rosa do jardim. Hoje que estamos juntos, o nosso caso não medra. Rosa? Como é uma rosa? É uma flor ou é uma pedra? Por que você tem má hora de trazer consigo a incerteza? Você vem, mas vai passar. Você passa, eis a beleza. Sorridentes, abraçados, tentaremos viver sem mágoa, mesmo sendo diferentes, como duas gotas d'água. E com esse poema maravilhoso da Wisława Szymborska, eu lembro vocês de compartilhar esse link desse episódio com seus amigos, assinar o nosso podcast no Spotify, no Deezer, ou pingar um cascalho lá no nosso padrim.com.br/benzina e apoiar a produção desse podcast independente. Então, nossa primeira notícia é... Tinder lançará série interativa sobre namoro no apocalipse. Só antes de começar, né, é impressionante, né, aquela frase que eu vivo repetindo, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do amor romântico, né, assim, acho que dá pra fazer essa adaptação. Nossa, sim, eu vou repetir isso, eu vou parafrasear você agora nessa. Cara, mas enfim, a questão é que o Tinder no próximo mês lançará o seu primeiro conteúdo de entretenimento original, Swipe Night, uma série interativa de aventuras, na qual os espectadores são forçados a fazer escolhas de relacionamento na última noite da humanidade na Terra. Olha só, você tá diante do fim do mundo, o mundo tá acabando, o céu de fogo, assim, o diabo vindo, escutando aquela risada, os 4 cavaleiros do apocalipse, a fome, a peste, como é que é? O mar tá fervendo, sei lá, tipo... relâmpagos trovejando. E aí você fala assim, vou encontrar um grande amor. É que, porque não, né? O guerreiro de verdade tá sempre de olho na guerra, né, cara? Ele tá sempre de olho na guerra. Mas, enfim, o cara não quer um sexo, ele não quer nem dar aquela última, ele quer o amor, né? E aí, o lance é que é um joguinho e que, à medida que a história se desenrola, né, os espectadores, isso é que eu tô lendo, né, os telespectadores encontrarão dilemas morais e escolhas práticas, de acordo com o Tinder, com apenas 7 segundos para fazer a escolha, e não tem como reconsiderar. Após cada lançamento da história Swipe Night, as opções dos membros do Tinder serão adicionadas aos seus perfis. Isso mostrará possíveis correspondências do Tinder com as decisões que eles tomaram e não tomaram. De acordo com a empresa, serão suficientes para as brincadeiras pós-apocalípticas. Aí vem a frase... Orlando, a pergunta. No apocalipse zumbi, você vai de arma de fogo ou você vai de arma branca? Eu? Arma branca sempre. Arma branca. Tá arma vendo? de fogo, isso aí já contou metade das suas opções de encontrar o amor.
Tipo... É porque, não, pior, eu quero que... Aí que tá o problema. Eu como uma pessoa inteligente, ao contrário dessa função do Tinder, se eu quero arma branca, eu quero que a pessoa esteja do meu lado, ela esteja de arma de fogo. Porque a ideia é formar uma dupla de diferentes. A sobrevivência não é feita de iguais. Eu sei, mas o problema é que o Tinder, ele não tem como você voltar atrás. Não. Tipo, gente, assim, eu só tô querendo ilustrar como eu acho isso uma furada terrível, assim. Era só um exercício de imaginação, mas assim... Não, mas eu acho que essa coisa que você falou é importante, porque, por exemplo, provavelmente ele vai colocar assim, se eu escolher armas brancas, ele vai tentar me conectar com pessoas que escolheram armas brancas, né? E tipo assim, meu irmão, a gente não vai fazer uma cozinha do MasterChef, a gente tá tentando sobreviver ao apocalipse, então é importante que a pessoa que esteja do meu lado esteja com a porra de uma bazuca. Saca? Entendeu? Pelo menos com um rifle, né? Caraca, então, cara, eu já pensei muito sobre isso, como sobreviver ao apocalipse. Isso é uma questão que eu me coloco com uma certa frequência e não estou brincando. Assim, a questão, por exemplo, inclusive isso tem uma escolha de ordem pragmática, porque você não vai poder salvar as pessoas, não é exatamente as pessoas queridas que você vai ter que salvar. Se você quer sobrevivência, você vai ter que produzir uma gangue de pessoas bem formadas, né, cara? Tipo, então, assim, o critério, como é que é? Afeto não vai ser o primeiro, saca? No apocalipse. Pois é, não, e eu acho muito engraçado, assim, essa produção da urgência, né? Assim, achar um amor no apocalipse, tomar decisões em 7 segundos, é tipo, rápido. Tipo, não tem volta. Assim, como se as pessoas já não fossem pressionadas o suficiente na sociedade pra encontrar um amor, né? Inclusive, tem aquele. Já viu aquele filme, A Lagosta? O Lagosta? Cara, eu não vi ainda porque eu achei que eu ia ficar meio desgraçada da cabeça com esse filme. Não é um filme pra deixar a cabeça desgraçada, não. Inclusive, assim, eu não acho que é um filme pintaram como uma obra de arte. Não é uma obra de arte, é um filme legal. É um filme legal, um filme ok. Mas, assim, uma das coisas interessantes é justamente sobre isso, né? É uma espécie de fim do mundo, onde as pessoas que não... Pra quem não sabe, o filme, é uma sociedade distópica, né, em certo nível, onde as pessoas, elas têm que ter pares românticos. Ela tem que ter uma pessoa, uma companheira, companheira. E se elas não têm esse companheiro ou companheira, a vida delas perde o sentido e elas vão pra um spa, pra um hotel, onde elas têm um determinado prazo pra encontrar o amor ali. Se elas não encontrarem, elas são transformadas em um animal de sua escolha. Tipo... Então, só essa sinopse já me deixa muito desencorajada, né? Porque, enfim, esse imperativo, mas... eu lembro que teve um filme que o pessoal falava que era muito fofo sobre o amor, não sei o que. Aquele Ela, que é o Joaquin Phoenix com a voz da Scarlett Johansson. E aquilo me deixou muito apavorada, porque no fim, assim, o cara acha que está apaixonado pela voz da inteligência artificial no celular dele. Sabe? Ele acha que está envolvido com uma produção de subjetividade que vem de uma máquina que tá ali simplesmente para atender as necessidades dele. Aonde que as pessoas acham isso fofo? Aonde que elas acham que amor é isso? Esse filme A Lagosta não é fofo. Inclusive, é um filme bastante cínico com relações amorosas no final. Assim, Bom, agora você acaba de me dar um motivo. Não, realmente. Ele é cínico, e aí já top. O final dele, inclusive, não vou dar spoiler, mas é um final cínico. Assim, E, inclusive, vai na direção contrária à ideia de um amor romântico. Inclusive, é muito interessante porque o filme, por exemplo, tem uma coisa que eu fui lembrando do filme. Ele fala muito sobre essa necessidade, né, de que a sociedade impõe sobre a gente, que se você não tem uma relação, se você não tem um relacionamento, de certa maneira você é improdutivo, né, assim, mas ao mesmo tempo, ele ironiza isso de uma maneira muito interessante. Por exemplo, tem um sujeito lá que ele é manco, né, e aí ele fala assim, cara, só vou encontrar um outro par se a outra mulher também for manca, sabe, tipo, aí ele se interessa por uma mulher que tem sangramento nasal. A mulher, sempre que ela fica nervosa, o nariz dela sangra. E aí ele vai e começa a fingir que tem sangramento nasal. Então ele fica o tempo inteiro batendo com a cara na parede pra produzir um sangramento nasal falso. Saca? Meu Deus! Porque a ideia é justamente essa. É pra um ponto de conexão que todo outro resto é supérfluo no filme. Todo outro resto, as pessoas, inclusive, elas são reduzidas no filme às suas características. Os sujeitos são todos apáticos. Né, eu não lembro o nome do ator principal, é aquele ator que fez o Mercenário naquele filme do Demolidor com o Ben Affleck na década de 90, aquele filme horroroso.
É um ator britânico. Cara, enfim. Eu acho que esse filme ele satiriza muito essa situação, no qual as pessoas, de fato, é isso. Elas são reduzidas a meras características, né? E essas características, existe um algoritmo que vai conectar pessoas com as mesmas características. Nesse caso do Tinder, as características é como você reagiria a um suposto fim do mundo. Saca? Tipo, a ideia toda é participar disso, gerar um algoritmo que vai te mostrar supostamente quem é a pessoa que é ideal pra você. Uma coisa vai facilitar a situação, sabe? Sei lá. Eu fico imaginando, assim, como é que rola essa paquera, né? Do tipo, eu falo isso e fico imaginando, mas assim, jamais vou entrar pra rolar um swipe night desse, porque eu tenho medo do que vai aparecer aqui na minha porta. Mas assim, qual é o papo que você bate com uma pessoa que supostamente seria o seu par ideal no fim do mundo? Porque eu não consigo imaginar nenhuma outra coisa que não seja do tipo, bicho, o mundo tá acabando, vamos transar e tchau. Pô, gata, vi que você, sei lá, você gostaria de estocar água na sua casa. Ou chegar pro maluco e falar assim, pô, gatinho, vi que você gosta de serra elétrica, né? Pô, você é meu par perfeito, vamos matar zumbi junto, saca? Tipo, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Mas isso, assim, tem uma coisa, assim, aquele momento, o antropólogo chato, né? Tipo, pode ser? Ah, vá. Começou cedo hoje, né? Não vou citar aquele autor cujo nome eu cito em todo episódio. Nesse episódio não citarei. Olha só, você sabe que qualquer dia desse eu vou lançar um desafio aqui, se você consegue ficar um episódio inteiro sem citar Deleuze. Ele não será citado nesse episódio. Vou citar Foucault nesse episódio. Tem tempo que você não cita Foucault, mas é porque outro dia eu botei isso no Twitter e alguém me respondeu do tipo, falei, o Orlando puxa uma bibliografia inteira, estuda pra caramba pro episódio, e aí ele chega lá e cita Foucault. Tipo, porra, ele mesmo se desmoraliza. Tipo, aí, né, porque assim, você tira parte da minha função, que é desmoralizar você, né? Mas eu já faço isso muito bem. Enfim, e aí, nunca é suficiente. Aí, enfim, então eu acho que devia, assim, rolar um desafio. Vamos ver assim, quanto tempo você consegue ficar. Não, vou citar Foucault hoje, né? A questão é toda, assim, que Foucault, na História da Sexualidade, que é uma série de... São 4 volumes, né? São 4 de livros. O quarto é uma coisa polêmica em cima desse livro, mas enfim... Na História da Sexualidade, o Foucault ele vai analisar, ao longo dos seus volumes, ele vai analisar, digamos, a emergência de uma coisa que ele diz que é uma especificidade da civilização ocidental, né? Assim, enquanto várias civilizações do mundo inventaram artes eróticas, inclusive a nossa inventou algumas, o Ocidente talvez tenha sido a única civilização que inventou uma ciência da sexualidade, né? Que na verdade tinha como um dos seus papéis, aquela história da hipótese repressiva, enfim, não vou entrar nisso, mas tinha como um dos seus papéis uma normatização dos corpos, né, dos usos dos corpos, né, tipo, normalizar o uso dos corpos, enfim, o que é um uso saudável. Inclusive é um dado interessante que a ideia de sexualidade surge muito atrelado ao controle dos corpos, da existência das mulheres, né, não é coincidência. Mas o ponto interessante pra mim é de que agora, a obsessão da modernidade ainda permanece sob uma ideia de uma ciência da sexualidade, mas também com uma espécie de engenharia da intimidade, né? Assim, no qual você produz uma espécie de ciência sobre... Acho que... Lembra quando na nossa infância era muito raro ter pessoas falando sobre intimidade, relacionamentos na televisão? Saca? Tipo... Sim. Isso se tornou uma coisa absurdamente comum, inclusive médicos falando sobre isso, né? Cara, sexólogos. É engraçado porque, assim, existia uma questão das pessoas falando, sei lá, sobre relacionamento numa coisa assim do tipo... conselhos sentimentais, né? Isso é uma coisa que sempre teve, assim, revista feminina sempre teve aquela coisa, né? Tipo, a mulher escreve contando, aí vem alguém, responde. Eu lembro que na MTV tinha, tipo... Capricho. Doutor Jairo Bauer, né? Dando dicas de saúde e relacionamento. Mas, assim, o que eu acho muito louco é que eu acho que as redes sociais aumentaram muito isso. Essa necessidade de falar da intimidade, enfim, de expor.
dispor relacionamento, se tá namorando, se não tá, botar status, assumir o relacionamento na rede social. Enfim, criar um modelo ideal de relacionamento, né? Porque, assim, hoje em dia se fala, sei lá, se a nossa geração, vamos colocar assim, que a gente tem mais ou menos a mesma idade, lutava tanto, porque quando eu comecei a, sei lá, ser um jovem adulto de meus 18, 20 anos e tal, se lutava tanto para o fim de uma imposição normativa de uma relação, né? Hoje em dia você tem quase que outra forma de imposição de normatizações dentro de relações, né? Tipo, deixa de ser uma coisa dual entre dois ou mais indivíduos que chegam num consenso sobre como que vai ser legal a gente se relacionar e se torna uma espécie de fórmula, né? Eu só tenho relações assim, eu só tenho relações assadas. Parece que vem uma imposição, né? Vem uma imposição de fora do tipo, se você não produz aquele determinado conteúdo que mostra os símbolos da felicidade, tipo, tem alguma coisa de errado no seu relacionamento. E aí eu me lembrei de duas coisas. Primeiro que eu me lembrei da Audre Lorde, que a Audre Lorde tem um ensaio chamado O Erótico como um Poder, que ela fala que, assim, o sentimento do erótico é um sentimento de deleite que a gente tem, né, de êxtase, fazendo qualquer coisa que nos faz feliz. Então ela fala que a diferença, assim, existe uma diferença entre, sei lá, a sensação erótica de escrever um bom poema e a sensação erótica que ela tinha transando com a mulher dela. Mas que era simplesmente uma diferença de intensidade. Mas que aquele momento em que ela fazia algo, que ela se sentia feliz, que ela sentia que a vida dela tinha sentido e tal, aquilo era tomado de uma potência erótica. E que, dentro dessa questão do controle dos corpos das mulheres, o erótico é demonizado justamente para que as mulheres não tenham acesso a uma série de conhecimentos a respeito dos próprios corpos. Então, o controle do corpo da mulher passa pelo momento que a mulher, tipo, não sabe, por exemplo, o que dá prazer a ela. O que é uma questão bem séria, porque ainda hoje tem várias mulheres que, tipo, não sabem como chegar ao orgasmo, porque ficam esperando que alguém vá lá ensinar para elas e elas, enfim, ainda não assumiram a própria autonomia com relação a isso. E uma outra coisa que eu pensei também é que o Byung-Chul Han, que é aquele coreano que eu também já falei aqui, no Agonia do Eros, ele fala que, assim, a maneira como a gente vive as relações afetivas hoje, você tá privado de qualquer negatividade. Então, assim, as pessoas vivem sob uma tirania de que o amor tem que ser bom. Então, Nossa, se dói, sim. se você fica confuso, se você não sabe o que fazer, se você se atrapalha, logo tem alguma coisa de errado com você. E aí essa incapacidade de você lidar com a negatividade nas relações vai tornando as relações muito mais opressivas. Eu diria que, em certa maneira, se a gente for acompanhar, por exemplo... até porque é muito louco, assim, você tem pessoas cujo namoro, sobretudo pessoas que têm alguma proeminência na internet, as suas relações amorosas, elas se tornam verdadeiras, digamos, séries midiáticas, né? Você tem que produzir fotos de felicidade o tempo inteiro, falar do relacionamento, o seu namoro, o seu relacionamento tem que se tornar um entretenimento para os outros. Isso é uma coisa que é impressionante, porque existe inclusive essa cobrança, né? Assim, existe inclusive essa cobrança dos outros. Que você para de postar fotos do seu relacionamento, as pessoas, acho que terminou. Não, simplesmente as pessoas não são obrigadas a exporem, não são obrigadas ao tempo inteiro, tá? Tipo, transformar a sua vida íntima, né? Ou a sua esfera de relações no entretenimento dos outros. Vou ficar aqui vendo as fotos das pessoas, porque isso é entretenimento, né? Sei lá, ficar dando swap no Instagram é entretenimento. Mas eu acho que não é nem só uma questão de ser famoso ou não, porque, por exemplo, eu que, enfim, fiquei famosa recentemente, né, até um pouco depois não era, passo por isso. Tipo, teve um período da minha vida que eu era casada e as pessoas viravam pra mim e falavam assim, tá, mas por que você não tem um status de relacionamento no Facebook que você é casada? Assim, porque o Facebook é meu e eu não quero. Tipo, as pessoas sabem que eu sou casada, as pessoas conhecem, sabiam que eu era na época, conheciam,
né? O homem com quem eu era casada. E assim, isso pra mim não era uma questão, entendeu? Mas aí, de repente, começa. E eu lembro que quando eu me separei, depois eu ouvia coisas do tipo: eu vi que você parou de postar umas fotos com ele uns meses antes, imaginei que não tava tudo bem. Tipo, existe um regime de expectativas de como um relacionamento deveria ser e como ele deveria funcionar, e isso acabou virando uma forma que as pessoas vão repetindo e replicando sem refletir a respeito. Pois é, então, esse é um ponto, né? Porque isso que eu tô chamando de um relacionamento como entretenimento do outro, né? O seu relacionamento como entretenimento do outro é uma verdadeira obsessão. Inclusive, isso vira, por exemplo, essa obsessão com gravar pedidos de casamento, né? Essa obsessão com o registro o próprio ato de casar, nada contra, né? Inclusive, já passei por isso. Mas assim, o ato de fazer uma festa de casamento, como ela é produzida e tudo mais, sabe? Essa coisa de sempre ter esse salamaleque da relação da intimidade, né? Tipo, essa coisa de vou expor para os outros a minha felicidade. Porque parece que a modernidade, ela tá tão comprometida com esse ato de informar. Tudo tem que virar uma informação, né? Se você não é capaz de produzir essa informação, ela não existe, né? Então, a Sueli Ronick, ela fala sobre isso, né? De que a gente vive sob um regime de produção de subjetividade, que a gente não para de trabalhar pro capitalismo em momento nenhum, porque, assim, até no momento em que você deveria estar fazendo nada, que você poderia resistir, você está produzindo subjetividade para ocupar um espaço, um discurso. Eu gosto dessa ideia e sobretudo porque me lembra aquela coisa que a Susan Sontag falava sobre os turistas que não conseguem não tirar fotos, né? Tipo, as pessoas simplesmente não conseguem viajar por viajar, elas têm que produzir fotos, elas têm que produzir uma narrativa midiática de sua própria vida, né? Nesse caso, as pessoas estão produzindo uma narrativa da sua própria intimidade. E assim, o Instagram, é como se você não. Se você tem uma relação e essa relação não aparece no Instagram, ela não existe, né? Sabe? É quase como se você estivesse em regime de pecado, quase como se você tivesse que vocês fossem amantes, sabe? Amantes sombrios, essas coisas assim. Nossa, regime de pecado é o tipo de coisa que me parece muito boa. Me parece divertido. Enfim, mas eu sou uma pessoa que opera numa outra lógica. Mas eu acho assim, tem essa questão de que a gente precisa pensar justamente assim, ao mesmo tempo que as relações foram muito codificadas, e elas foram muito codificadas porque a gente tem uma história das relações afetivas, né? O casamento nem sempre foi o que ele é hoje. O casamento já foi um acordo comercial em que uma mulher era enviada para algum lugar simplesmente para ver uma troca de terras e bens, assim, né? Esse ideal do amor romântico que vai sendo atualizado no nosso imaginário, seja por canções de amor, ou filme, série, tudo isso, vai criando essa codificação. Só que assim, as pessoas também vão ressignificando isso no seu dia a dia. Só que a gente sempre vê o mais comum é essa ressignificação em que as pessoas tomam como normal você demonstrar, expor, dá uma série de provas, né, do que deveria ser o relacionamento, de como ele funciona. Você tá ali reforçando um discurso dominante do que o relacionamento deveria ser, sabe? Enfim, no fim das contas, a sua vida, no lugar de uma experiência, ela se torna um mero entretenimento. Um mero produtor de conteúdo pra internet, um mero produtor do capitalismo, reprodutor do capitalismo, né? Bom, aqui não. Nesse podcast, não. Preferiria não, sim, prefiro não. A advogada cria PT Tinder, aplicativo de paquera exclusivo a esquerdistas. Criadora fará página no Instagram e em seguida disponibilizará aplicativo para download. Agora os usuários de aplicativos de relacionamento poderão se prevenir das frustrações ideológicas no primeiro encontro. Segundo a colunista Mônica Bergamo, do jornal, a advogada Marina Goretti Najimi, do grupo Prerrogativas, está criando o PT Tinder, uma página para promover namoros entre pessoas de esquerda. Isso pra mim é o equivalente das escolhas do Apocalipse, saca? Eu como anarquista. Porque o partido político, na verdade, ele é uma fantasia de ocupação do Estado, né? Na maior parte do tempo, né? Então, assim, e a fantasia da ocupação do Estado é justamente isso, né? É um regime de gestão do Apocalipse.
Porque basicamente é algo que estamos vindo viver. Então, basicamente, você está fazendo Swap Night numa versão talvez um pouco menos divertida, né? Porque, assim, talvez imaginar um apocalipse zumbi é um pouco mais divertido do que imaginar, sei lá, plenárias de partido. E digo isso como uma pessoa que participou de várias. Assim. Cara, assim, uma notícia dessa, primeira coisa que ela me faz pensar é o seguinte: reprodução em cativeiro. A segunda coisa que ela me faz pensar é esquerdomacho padrãozinho. A terceira coisa que ela me faz pensar é: por isso que eu não acredito em aplicativo de relacionamento. Porque todos, tipo, seja no Tinder do Apocalipse, seja no PT Tinder, eu sempre acho que, assim, não vai aparecer nada que me deixe contente. Primeiro que tem uma visão muito pueril do que é ser de esquerda, né? É uma identidade, né? Tudo aquilo, essa coisa... Uma coisa, inclusive, até que o Foucault fala, da sociedade reflexiva, né? Tudo vai virando uma produção de identidade. Pois é. E essa identidade como campo de pureza. Essa obsessão que a gente fala do entretenimento, ela também é acompanhada de uma outra obsessão, que é uma instauração dos campos de pureza, né? Inclusive, um dos problemas da luta política hoje em dia é essa, né? Essa instauração de campos de pureza, enfim, a incapacidade de produção de alianças transversais. Esse é um problema sério. O outro, assim, cara, assim, eu digo isso e repito, eu conheço pessoas ótimas, sensacionais, que votaram no Bolsonaro. Que tiveram esse deslize na vida, né? Tipo, ao mesmo tempo eu conheço pessoas abomináveis que votaram no Haddad. E assim, muito mais importante em quem essa pessoa votou é compreender por que essa pessoa votou, né? O que levou essa pessoa a tomar essa atitude, enfim. O ponto que eu acho disso é que, mais uma vez, é interessante porque, por exemplo, se você pensar na história da humanidade, né? Olha só como é que eu vou longe agora. É isso que eu ia falar, tá profundo hoje, né? Ah, cara, eu tô chapado de remédio e é isso que eu vou fazer. Eu tenho licença poética. Meu eu lírico acordou chapadão. Olha só, quem concede licença poética aqui sou eu. Tu ainda não tá com essa moral toda, não. Mas enfim, vou te dar um desconto porque tu tá chapado de remédio. Mas assim, mas uma parada séria é a seguinte. Cara, se a gente for pra pensar assim, a origem daquilo que a gente vai chamar de humanidade, né, não é a origem da espécie. A origem que a gente vai chamar de humanidade é justamente a troca, né? Ou seja, as pessoas simplesmente vão casar, olha o complexo neurótico, a gente recalcando ele na história, né? Tipo, elas vão morar, coabitar, se relacionar com o diferente. Porque é só por meio da relação com o diferente que você vai produzir, digamos, uma valência necessária para a produção de vida. Ou seja, como você faz filhos bonitos, né? E saudáveis. Como você produz uma língua, né? Como é que você produz a troca? A cultura é isso, né? Essa coisa que se chama de cultura, que não existe, deixo claro, mas o que se chama de cultura é isso. A vida é produzida de diferenças, né? Você tem que ter essas diferenças de potencial entre os seres, a partir do qual se produz, é pela troca, né? Troca de palavras. Do contrário, tudo vai cair numa grande punheta cósmica, né? E é engraçado como que nossa neurose complexo amorosa vai pro contrário. A gente tá sempre procurando o idêntico. Então, aqui, mas aí a gente tem uma questão que é, além da nossa ideia do amor romântico, ela ser fundada naquele mito grego do hermafrodita, né, que se divide em duas partes, né? Era uma pessoa que vira dois, essa coisa de alguém que vai te completar. A nossa sociedade está ficando cada vez mais narcisista. E as pessoas estão sempre enxergando o narcisismo do outro. E estão sempre apontando o narcisismo do outro, mas elas não reconhecem o próprio. Né? Você vê que esse discurso vive sendo... Quando alguém fala assim, não, porque fulano é tóxico. Cara, você sempre pode ser a pessoa tóxica de alguém, sabe? Um desses tweets que viralizou, que foi uma pessoa falando assim, ser adulto é perceber que ninguém presta. Eu falei, cara... Ou a pessoa que diz, fala, eu presto e os outros não prestam, ou ela fala assim, eu não presto. Então, se ninguém não presta, todo mundo presta em alguma instância, né? Assim... Eu logo penso, presta pra quê, né? Assim... É isso, né? Tipo, cara, então o que é não prestar? Assim, é justamente porque eu acho que tem uma emulação de uma certa existência infantil, um prolongamento de uma existência pueril, no qual você não pode comportar a existência de elementos que te frustrem.
Porque isso que é a primeira aprendizado do bebê é lidar com uma frustração, a ideia de que o mundo não corresponde aos seus anseios imediatos, né? Que ele não pode conformar o mundo com o seu desejo. E eu acho que a maneira como nós estamos recolocando, eu diria, descolocando a nossa experiência sexual amorosa nesse mundo pós-contemporâneo, né? Ela vai nessa direção, numa reatualização da experiência pueril, da experiência infantil, no qual o mundo, a existência e os sujeitos, eles devem, de alguma maneira, corresponder aos nossos desejos, né? Tipo, eles não podem escapar, eles não podem... Tanto que por isso eu acho que existe toda essa coisa do pet, né? Que a gente já falou isso nos capítulos anteriores, essa relação neurótica com os pets, no qual os pets são tratados como crianças peludas e como crianças que são extensões, né? Os animais são mais humanos que os humanos. Não, os animais são mais animais que são mais animais, é esse que é o ponto, né, cara? Ninguém é mais humano que humano, porque, pois, ser humano é um atributo do humano, né? Tipo, assim como ser cachorro é um atributo do cachorro, então, cara... Mas, enfim, eu queria muito reclamar dessa questão de ser de esquerda como uma identidade e algo que, sei lá, vai definir que a pessoa serve para um relacionamento, porque, enfim... Sendo mulher, o que eu mais encontro são homens hétero bem intencionados que ainda precisam de muita desconstrução. Mas muita, assim. Tipo, as pessoas chegam e falam assim, não, tô de boa, eu sei que eu sou machista, eu sei que eu carrego, eu sei que, tipo, tenho várias coisas para entender, vou ouvir as mulheres. Aí a mulher começa a falar, vai lá, interrompe. Vai lá e, tipo, não, mas eu acho, não sei o que. Então, assim... É um processo complicado, é um processo que todo mundo vai se ajustando, entendeu? Mas, assim, tem muita gente que entra numa do tipo, eu sou de esquerda, estou em desconstrução, e para aí, e não vai na prática, e não se abre, entendeu? Então, assim, eu fico me perguntando, pra quem essa advogada acha que vai ser vantagem esse negócio? E assim, só uma das coisas que eu tava falando sobre uma percepção pueril da esquerda, além disso, né, tem uma coisa assim, cara, quem já foi em plenária de partido, quem já viu eleição da Uni, quem já viu eleição da JS, sabe que é um arranca-rabo, sabe, que tudo, assim, você vai num congresso do PT, bicho. Qual é a corrente que tá lá tomando... O pau come, o couro come lá dentro. Então, assim, eu sou petista e você é petista. Cara, qual corrente que tu é? Tu é da mesma corrente, mas assim, você concorda... Sabe, tipo, mesma coisa com o PSOL, sabe? Mesma coisa com, sei lá, PCdoB, PCB, enfim, toda Será que o coisa PT B. Tinder vai acabar criando, na verdade, subdivisões? PSOL Tinder, né? Stalinistas versus trotskistas. Nossa, cara, nossa. Uma coisa que seria interessante, a única coisa que isso aí serve é pro deboche, sabe? Tipo, porque... assim, eu vi um amigo meu no Twitter falando que isso vai servir do tipo... pra direita se infiltrar e vir atrás dos esquerdistas pra, tipo... pegar os dadinhos de todo mundo, né? Na guerrilha virtual, né? A galera também ainda não parou pra pensar na segurança da informação. E assim, eu tô falando de segurança da informação, porque eu é que não vou botar meu corpinho pra jogo num negócio desse, entendeu? Vai que me aparece aí um desses homens que tem terror de feminista, querer, né? Inclusive isso na esquerda é muito comum, Mas é uma merda. Isso, inclusive, na esquerda é muito comum. Mas Orlando, eu não vou falar pra você, eu não vou entrar nesse ponto de, tipo, todas as coisas que ser uma mulher inteligente, feminista, todo o ódio que isso atrai pra vida de alguém. Você vai começar a chorar de dor no gente. Você acha que esse programa poderia se chamar Em Busca de um Bom Partido? Cara... Gente que se chama de partido e que chama a mulher de patroa não presta. Sim. Nossa, patroa. Desculpa, gente. Desculpa. Assim, agora eu puxei muito ódio, foi mal. Eu sei que as pessoas vão falar assim, nossa, Stephanie, de onde você puxou todo esse ódio? Mas assim, é uma mistura de ódio de classe com ódio de gênero, gente. Assim, a menos que vocês façam isso no deboche, a menos que a mulher tenha um apelido carinhoso muito debochado pra você também, sabe?
Por favor. Sabe qual é o problema disso? Eu digo isso com propriedade, assim, porque eu e a minha ex-companheira compartilhávamos de um ato, de um regime de deboche muito intenso entre a gente, né? Então, o problema é que a gente adotava, eu vejo muitos casais passando por isso, adotavam palavras dessa como puro deboche, só que acabam se tornando o padrão da relação, né? Ô patroa, ô mozão, ou sei lá o quê, e aí vira o padrão. Aí quando tu vê, tu tá chamando a pessoa o tempo inteiro disso, isso é um problema. Sim, mas isso é uma coisa da convivência que acontece, cara. Assim, quem nunca, né, bota um apelido engraçadinho e quando vê, tipo, tá usando, pegou. Isso aí faz parte, a gente é humano, né, Orlando? Assim, a gente tá aqui reclamando, mas a gente também passa por esses ridículos, porque eu acho que, inclusive, isso é uma coisa que deve ser dita. O amor é uma coisa ridícula. Né? As pessoas ficam com essa preocupação de produzir imagens e significados e não sei o que, mas enfim, eu acho que as pessoas explora-se muito pouco isso. Eu acho que é engraçado que comédia romântica, na verdade, devia ter um outro nome, porque as coisas realmente engraçadas do relacionamento, elas são, tipo, totalmente zoadas. Tipo, crises de riso aleatória que você tem, tipo, contando uma história que faz você botar Coca-Cola pelo nariz, entendeu? Tipo, isso não fica bem no filme. Isso não vende uma boa história de amor. Assim como não vende uma boa história de amor, sei lá, alguém cuidar de você quando você tá com febre, passando mal, você teve uma intoxicação alimentar, mas assim, é aquele momento que você pensa, nossa, que bom que eu tô sozinha aqui nesse momento horrível, zero glamour, entendeu? E tem alguém que gosta de mim assim mesmo. E está disposto a cuidar de mim nesse momento em que eu não consigo me alimentar de mais nada que não seja soro caseiro e biscoito creme cracker. A nossa próxima notícia é justamente sobre essa obsessão com o extraordinário, né? Homem morre afogado após fazer pedido de casamento embaixo d'água. Kenesha Antoine publicou uma homenagem ao noivo nas redes sociais. Imagino, deve ser a quase esposa dele, infelizmente. Nessa semana, Steven Weber Jr. viajou para a Tanzânia, na África, para fazer uma surpresa à noiva Kenisha, enfim. Ele mergulhou em uma piscina para fazer um pedido de casamento por vídeo e acabou morrendo afogado enquanto Kenisha assistia. Bicho, meu Deus do céu, cara. A mulher chegou a dizer sim para o noivo e o vídeo termina antes que Steven começasse a se afogar. Acredita-se que ele tenha ficado sem fôlego e caiu inconsciente no fundo da piscina. Kenisha, que é advogada, foi ao Facebook publicar uma homenagem para o noivo. Você nunca emergiu daquelas profundezas, então nunca ouviu minha resposta. Sim, 1 milhão de vezes sim, eu vou casar com você. Disse, nunca conseguimos abraçar ou celebrar o início de nossas vidas juntos, pois o melhor dia de nossas vidas se tornou o pior, na mais cruel reviravolta do destino que se pode imaginar. Cara, essa notícia, ela junta tudo que a gente tava falando na outra, né? Assim, primeiro, a obsessão do entretenimento, né? A obsessão de produzir um extraordinário do cotidiano, porque, segundo esse imaginário que emerge da comédia romântica, né? Tipo, o amor, ele tem que ser extraordinário, ele é uma esfera extraordinária da sua vida, ele não é o cotidiano da sua vida, né? Então, o pedido de casamento, ele tem que ser o maior extraordinário possível, do contrário, é sem propósito. E essa relação com a mídia, a mulher vai no Facebook pra publicar um relato emocionado, triste sobre o rapaz e sei lá o que, bababá. Ou seja, você completa o ciclo, né? Você completa da necessidade do entretenimento extraordinário a essa obsessão pela produção de um algoritmo, pela produção de conteúdo pra internet, né? Então, mas aí eu vou pegar uma questão que é o seguinte, pra mostrar que eu não sou uma mulher cínica, desacreditada, eu acho que o amor é extraordinário, até porque as pessoas estão cada vez menos dispostas a amar mesmo, né? Estão querendo esse regime de produção narcísica. Então você realmente amar alguém com toda a bagagem que vem de neurose, drama, traumas que a pessoa carrega de outros relacionamentos e se deixar atravessar por isso, enfim, é extraordinário. O que não é extraordinário é esse tipo de construção neurótica e assim, cara, isso aqui é o cúmulo do privilégio hétero.
né? Do privilégio branco, assim, do tipo, vou pegar um hotel, vou fazer um pedido do tipo, cara, precisa de toda essa performance, sabe? Eu não consigo conceber por que uma pessoa, tipo, acredita que uma demonstração de amor, sabe, precisa passar por toda essa codificação a ponto da pessoa colocar a própria vida em risco e morrer, sabe? O que uma pessoa pensa do amor para chegar nesse grau de, sei lá, elucubração? Isso podia ser uma notícia do Darwin Awards, cara. Você fala do privilégio branco, né? Assim, porque é importante, o sujeito vai pra Tanzânia, essa coisa da fábula do ambiente primitivo, né? Essa coisa do turismo, né? Assim, ou seja, é o suco inteiro, né? O cara vai mobilizar o turismo, a esfera do turismo pra ir pra lá, pra produzir essa instância extraordinária na vida, porque eu acho que é uma coisa que é fundamental, uma coisa que o Hacking Bay diz, de que o turista consome a diferença, né? Porque o Ocidente se tornou incapaz de produzir a diferença. Por isso que ele vai produzir esse regime do extraordinário artificial. Eu acho que é bom matizar isso. É a busca por um extraordinário artificial. E um extraordinário artificial que tem como motivação esse regime neurótico que a gente tem da nossa esfera sexual amorosa. Porque, por exemplo, no meu convívio com as populações indígenas, com os Aikiwara sobretudo, o casamento, o amor, assim, porque é complicado, porque o conceito de amor não existe lá, né? Não existe no vocabulário dele, existem outras coisas envolvidas, né? Tipo, o casamento é um ato completamente cotidiano, sabe? O que seria que chamar de casamento é basicamente o sujeito pega a rede dele, as coisas e vai pra casa da mulher, sabe? Porque é isso, o cara lá no Aikiwara, o comum é que o homem, quando se casa, ele vai morar na casa da esposa. O ponto interessante disso é que, assim, essa esfera que você classifica como extraordinário, pros Aikiwara fazem parte da vida cotidiana deles. É isso, assim, viver, assim, esse regime, primeiro, que você casa com o diferente, né? Ninguém quer casar com o igual, porque você não quer casar com as pessoas do mesmo grupo que você quer casar com pessoas mais diferentes possíveis, porque isso que é excitante pra eles. O excitante é casar com a diferença, né? E isso é algo do dia a dia, tanto que, assim, antes de gravar eu tava falando disso, né? Que basicamente o casamento Aikiwara, um belo dia a casa acorda e tem uma pessoa nova morando ali, sabe? Tipo assim, o que esse cara tá fazendo aqui? Ele é o cara que tá aí, casou comigo, sabe? Tipo, basicamente é isso. Então, assim, é um regime não neurótico, tanto que pra eles isso tipo de ato, de prova, porque tem provas de amor, que coisa louca, cara. Você tem que provar que o amor existe, né? Gravar um vídeo, né? Cara, isso é neurótico, né? Não, e aí eu fico pensando assim, provas de amor para quem, entendeu? E que, assim, que ideia de amor é essa que as pessoas precisam de cada vez coisas maiores, entendeu? Porque, no fim, quando você tem uma convivência com alguém, você tem um relacionamento longo, é claro que você precisa de pequenas coisas para sair da rotina, você precisa de gestos que mostrem que você se importa, que você não foi engolido pela preocupação com os boletos e o envelhecimento e todas as outras coisas que vão assolando a gente, porque a vida acontece em paralelo enquanto você tem um relacionamento, né? Tipo, seu relacionamento não é uma coisa estanque, cristalzinho, maravilhosa, não, tipo, ele vai rolando enquanto todo o resto te atropela. Você precisa desses pequenos gestos, mas isso não precisa ser, sei lá, uma coisa imensa, não precisa ser, enfim, caro e absurdo. Isso pode ser uma coisa, pode ser uma gentileza sutil, pode ser fazer uma comida que a pessoa gosta, pode ser resolver uma coisa que a pessoa não tem que se preocupar, pode ser um presentinho fora de hora. Todas essas coisas que vão construindo pequenos gestos de afetos. Agora, assim, as pessoas vão criando umas expectativas cada vez maiores, cara. Assim, quem dá conta, sabe, de manter um casamento que começa com um pedido de casamento embaixo d'água, num chalé na Tanzânia, isso pode virar frustração. Cara, então, esse que é um ponto. Primeiro, porque você joga a coisa para um patamar do insustentável, né? E o segundo, que eu acho que isso tem a ver com uma falência generalizada da capacidade do Ocidente, do branco, né? Do rosto branco, de produzir essa diferença, de produzir esse valor da diferença, né? Por isso que
É quase como se você se tornasse um turista de sua própria vida. Né? Quase como se sua obsessão fosse transformar sua vida numas férias em Acapulco. Sabe? É isso, a pessoa fica. Sabe, o teu relacionamento tem que ser produzido como uma vida de férias, sabe? A felicidade, as pessoas bronzeadas, as pessoas. Aquilo que vai se transformar numa boa foto pro Instagram, sabe? Você não vai conseguir experienciar a tua relação numa, sei lá, em vez de... Cara, o relacionamento não é, sei lá, férias em Acapulco, né? O relacionamento, sei lá, é pegar um ônibus lotado com a pessoa, sabe? É isso. É você viver o cotidiano com a pessoa. A pessoa tem que ser assim, ela tem que ser Acho que acaba virando um pequeno oásis. É isso que é um refúgio do cotidiano, tipo, né? Você cria um espaço. Você cria um espaço ali onde não necessariamente o cotidiano tá te agredindo tanto, né? Enfim. Porque você tem alguém ali com quem você tá junto e você compartilha esses momentos de trégua, né? Esses momentos de delicadeza. Mas, assim, cara, essa notícia também é uma coisa que me deixa muito, muito chocada. É assim, as pessoas partirem do princípio de que essas grandes demonstrações de afeto realmente, assim, demonstram amor, ou que isso, sei lá, vai virando uma medida de acordo com as pessoas se comparando. Tipo, esse cara, pra ele ter decidido fazer isso, é porque faz parte das referências dele, né? Assim, grandes pedidos pra demonstrar o amor. E aí é muito cruel você pensar que, assim, você tem, claro, toda uma masculinidade que reprime os homens de demonstrar sentimentos. Então, o cara, sei lá, é todo travadão, mas resolve fazer um grande gesto, né? Um grande pedido de casamento. Mas, por outro lado, eu fico pensando em várias pessoas que, sei lá, não recebem nenhum grande gesto. Ou porque não são padrão, tipo, pessoas gordas, pessoas negras, pessoas LGBT que às vezes têm medo de pegar na mão no meio da rua, dar um beijo, sabe? Tipo, e são bombardeadas por esse tipo de construção de amor o tempo todo, entendeu? E aí você fica pensando que, sei lá, nunca vai acontecer pra você, tipo, só tem pra quem é hétero padrãozinho. Inclusive, é interessante pensar aquela coisa que já falou aqui, né? Por exemplo, da potência do menor, no sentido do não do menos importante, no sentido do não régio, né? Do não padrão, do não maior, daquele maior do estado que cai sobre a gente, né? Mas eu acho que uma das coisas interessantes da potência dessas outras existências do que o do padrão é justamente escapar dessa obsessão neurótica, né, do relacionamento enquanto entretenimento, né, do relacionamento enquanto um extraordinário de férias de Acapulco, sabe? Mas aí eu vou te falar, vou pegar meu lugar de fala aqui de pessoa não padrão e falar da potência disso. E eu acho muito engraçado porque, assim, você pode simplesmente não se relacionar com essas coisas, mas você ainda é cobrado por isso, né? Esse é um problema. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu nunca tive a pretensão de, sei lá, casar de vestido na igreja, não sei o quê, nada contra. Tipo, tenho amigas que fazem, vou nos casamentos, acho lindo, sempre torço pra que dê certo, enfim. Mas eu nunca quis. Quando rolou, tipo, não era uma questão. E eu passei 5 anos sendo cobrada do tipo, quando eu ia casar e dar uma festa. Ou pela minha família, ou pela família dele. Então, assim, tava de boa, sabe? Não era um problema. Pra mim era uma coisa do tipo, não me identifico, não quero, esse ritual não me diz nada, sabe? E, no entanto, você continua sendo cobrado. E, assim, pra mim foi uma coisa que, sei lá, durante um tempo eu ficava pensando nisso, assim, via as pessoas do tipo, nossa, acho tão bonito uma mulher de branco de noiva, não sei o que. E eu, assim, tipo... Nossa, não. Aí depois eu comecei a ver minhas amigas casando e falei assim, tipo, não vai rolar pra mim. E depois eu entendi que não era pra mim, não queria mesmo. Mas foi um processo chegar nisso e entender que tava de boa. Assim como foi um processo depois ter que resistir a toda essa máquina que pressiona do tipo, não, você vai se conformar. Como é que tu tá morando com um homem, tu não vai assinar o papel, tu não vai dar uma festinha, tu não vai botar um vestido. E é engraçado que isso é entendido, né? Inclusive, como
pra insistir nessa coisa de uma pressão do padrão, né? Isso é vendido, literalmente vendido, porque tem um pacote, né? Você, como um estágio antes dos filhos. Né? Assim, e o casamento, porque a gente sabe que essa função do casamento na civilização ocidental clássica, né, era uma preparação, era um momento que você estava preparando aquele conjunto, né, aquela unidade para a produção de proles. Né? Então, assim, Sim. E você automaticamente, depois daquilo, e agora? Onde vai casar? Né? Tipo, onde que você vai. Onde que você. Tipo, que momento vão vir as crianças, né? Porque sempre tem uma cobrança, né? Pra você se enquadrar no modelo de fábrica de relação. Você se torna uma fábrica, né? Tipo, você vai instituir uma fábrica de pessoas agora, reprodução de bens e coisas do tipo. Mas, inclusive, só uma questão interessante, né? Porque isso. A gente falando dessa pressão causada pelos filmes de comédia romântica, né? Só pra, acho que, aquela fechadinha de todos os assuntos, porque uma das questões justamente, né? Isso é muito naturalizado pelos filmes, né? Tipo, os filmes de comédia romântica sempre tem esse momento do pedido de casamento, do rapaz na chuva e sei lá o que, aquela coisa toda e tudo mais. E ao mesmo tempo que se vende isso, né? Isso é vendido junto com outro pacote. E esse outro pacote de coisas causam pressões nos relacionamentos, né? Por exemplo, a ideia de que um relacionamento se dá de uma forma natural entre duas pessoas, né? De que existem códigos que elas compartilham uma certa cumplicidade íntima, que muitas vezes não é nem codificável. Né? Então, assim, que a coisa da alma gêmea, né? Você olha assim, você encontra uma alma gêmea, sabe? Aquela coisa assim, amor à primeira vista, aquela coisa que a gente já falou assim, né? Que... Ah, sim! Nossa, novela, né? Tipo, rola aquela troca de olhares, plano e contraplano, né? Aí rola aquela suspensão, sobe a música e é amor, e as pessoas sabem que é amor e, tipo... Isso era uma coisa que eu achava engraçada também, porque, tipo... Às vezes você tá no meio do relacionamento e aí, de repente, você tem aquele baque, assim, né? Tipo, eu amo essa pessoa. Pois é, cara. Eu acho muito engraçado, porque, assim, cara, essas coisas não rendem boas narrativas. A questão toda é essa. Tipo, a narrativa, ela precisa, né, de conflito, de desencontro. Ela precisa de peripécias pra funcionar. Só que o relacionamento não é assim. Tu tá vendo a pessoa fritando um ovo de manhã, tu fala assim, caraca, cara, tu olha pra aquela pessoa e tu se sente feliz de ter vendo ela fritando um ovo. Assim, você tá vendo assim, legal, eu tô acordando do lado dela, saca? Tipo, ou de noite você, sei lá, aquele gesto que é propriamente... Algumas narrativas televisivas já falaram um pouco sobre isso, um pouco mais sensíveis, né? Então, assim, sei lá, às vezes você percebe que ama alguém, sei lá, você tá dormindo do lado da pessoa e o pé encosta no dela, sabe? Tipo, aí tu se sente seguro. Saca? Tipo, e aquilo, caraca, eu gosto dessa pessoa, sabe? E aí, mas nisso você já tá cansado de ver a pessoa pelada, sabe? Já tá cansado de transar, assim, não no sentido cansado, vocês entenderam o que eu tô dizendo, acostumado, entendeu? Tipo, aí você encosta ali e fala, pô, cara, pô, não é só tesão. Cara, mas é isso, assim, a gente precisa lembrar as pessoas de que, enfim, existe toda uma construção da intimidade que não rende boas narrativas, não tem glamour, entendeu? E, assim... Não é por isso que torna a experiência menos legítima. Porque é isso, tipo, você vê uma pessoa fritar um ovo de manhã e se dá conta do tipo, nossa, eu tenho amor na minha vida, é extraordinário. Tipo, isso não é um dia comum. Sim. Isso não acontece a todo momento. Se fosse, eu estava tranquilão. Pô, é fácil, eu não tava aqui reclamando do Tinder, Orlando. Porra. Mas só pra finalizar, é porque aquilo que eu falo do processo, né, assim, tudo termina com a feitura do filho, né? O meio é o casamento e começa com esses pequenos encontros de, de semelhanças, né? Tipo, se você for ver, por exemplo, as novelas, elas terminam com o casamento, né? Tipo, ou com o nascimento das crianças também. Tem esse último momento que eu acho que as pessoas grávidas e sei lá o quê. Não, e é um clássico do último capítulo, assim, casamento, aí corta meses depois, 1 ano depois, crianças pequenas, bem fofinhas, aí acaba a novela. Ainda bem que a literatura tem uns exemplos melhores, né, de tipo, do que é a vida de casado, porque se a gente ficasse no audiovisual, realmente, tipo... Só expectativa de, enfim, coisas que não acontecem, frustração.
Então, Stephanie, vamos finalizar com aquela nossa tradição, né? Com a indicação de leituras e recomendações. Hoje o episódio está quente, Stephanie, está quente. Cara, eu nunca entendi. O episódio foi quente hoje, foi polêmico. Não sei, eu não participo, não escuto esses podcasts que tem esse tipo de medida de temperatura, desculpa. Enfim... Eu começo ou você começa, Stephanie? Bom, já que você tá falando que tá quente, eu vou começar porque eu vou indicar um livro maravilhoso, que é A Cama na Varanda, da Regina Navarro Lins, que é uma análise justamente sobre a ideia do amor romântico, monogamia, construções sociais, sobre relacionamento e sexo. E é um livro que fala justamente sobre como todas essas construções do amor romântico e essas ideias frustram a gente e impedem a gente de priorizar, por exemplo, relacionamentos diferentes, a necessidade do prazer, do erótico, enfim, na construção da intimidade. É isso. Perfeito, perfeito. Eu vou dar continuidade a algo que eu já citei no programa, né? Que é a história da sexualidade, especialmente o volume 1, Vontade de Saber, que é o meu preferido dos 3, né? Mas recomendo os 3, lembrando que isso não é a trilogia do Senhor dos Anéis, ou seja, você não precisa ler os 3, você, assim, ajudaria, né? É bom, mas, assim, você lê o primeiro, você não tem que ler os outros 2 pra saber como termina, sabe? Tipo, você já tem uma ideia bem interessante sobre o ponto, né? Que é justamente assim, é muito interessante porque o Foucault ele faz uma espécie de antropologia, né? Ele chama de ontologia do tempo presente, né? Tipo, sobre como esse regime que a gente hoje naturaliza, que é esse que é um ponto, a gente naturaliza a nossa sexualidade, a gente naturaliza a forma, o uso dos nossos corpos, como isso emerge, né, ali em meados do século XVI, XVII, como que, sei lá, vai se tornando cada vez mais, assim, se acentuando e ganha o regime propriamente do que aquilo que a gente imagina, por exemplo, a ideia da sexualidade, como não existia sexualidade antes. Sexualidade não é uma coisa que existe na natureza, sabe? Não é um dado da natureza. A heteronormatividade está sendo cada vez mais codificada, né? A questão toda é essa. Exato, né? Tipo, não só no caso do Foucault é interessante também porque ele vai mostrar que a heteronormatividade é codificada muito pelo seu oposto, né? Porque, assim, a figura do homossexual não existia também, né? Era, assim... Mas o grande problema do colonial é esse, né? O colonial precisa... O pensamento colonial precisa criar um outro para demonizar. Então, a partir do momento que você codifica a heteronormatividade, você precisa codificar o homossexual. O que é o seu oposto. É isso. Ou então você simplesmente codifica o oposto e normaliza o resto. Eu nunca vou esquecer uma vez que um amigo meu, perguntei pra ele assim, como é que você sabia que você era gay? Ele falou assim, quando é que você soube que você gostava de homem? Eu falei, eita... Porque, assim, eu tava muito segura de que, assim, tipo, existe um padrão e que esse padrão, enfim, todo mundo tem essa experiência e um dia você desvia. E simplesmente não, as existências são múltiplas. Ele nunca precisou pensar pelo viés da heteronormatividade pra saber que ele não era hétero. Pois é, e assim, isso é uma coisa que é interessante porque justamente esse trabalho do Foucault vai mostrando como essa possibilidade, na verdade, assim... como esse próprio código, né, ele emerge. Essa ideia de que existe um código pleno vigente sobre o qual os outros são desvios, são, sabe, um padrão sobre os quais os outros se desviam. E como isso se produz e se internaliza. É interessante pensar e ler isso, né, porque a ideia, aquela coisa que ele fala, que é muito interessante, nós produzimos uma ciência da sexualidade, né, e essa ciência tinha como uma questão fundamental, oprimir e condicionar o uso dos corpos, né. Então... recomendo muito pra quem tem interesse. Capital precisa de força de trabalho, né? Exatamente. Quer deixar um último recadinho? Não. Então, só lembrando, meus queridos, minhas queridas, nunca foi sorte, sempre foi Exu.